Olá, tudo bem? Meu nome é Vitor e hoje eu estou falando com você com boas notícias, né? Conforme eu disse, eu tive que trabalhar com estudos e trabalhar com um pouco de verificação em relação ao coronavírus, em relação à internação do meu próprio pai, e agora tenho novidades para contar. Depois da alta, depois do processo de imunização e cura, eu quero compartilhar com você alguns detalhes importantes para você saber mais sobre esse processo, para você aprender mais e também poder utilizar todo esse conhecimento para a sua família. Se você quiser estar sempre bem informado sobre saúde, sobre alimentação natural, terapia, este é o local. Então você acompanha nosso trabalho e a maneira que você vai ter de poder estar ajudando a quem você ama também. Vamos em frente ao que interessa, tá bom? Para quem não me conhece, né, meu nome é Vitor, eu já tive uma cura extraordinária de um câncer há 20 anos atrás e desde então trabalho com isso, com os processos de cura, alergias, autoimune e viroses em saúde, tentando trabalhar. Sou economista de formação, mas trabalhei muitos anos na área farmacêutica. Então eu digo, né, e depois do meu processo de cura, eu digo que eu sou um economista da saúde à espiritualidade, que é o meu trabalho com yoga, com meditação e auxílio às pessoas que eu faço, tá bom? Então vamos em frente aqui para as informações que te interessam. A primeira coisa que eu destaquei já no vídeo anterior era a questão de que o diagnóstico por imagem estava sendo uma ferramenta muito apontada e apresentada até pela demora dos testes de coronavírus, inclusive que a China afirmava que esses testes estavam sendo mais acurados e poderiam ser utilizados de uma forma mais efetiva para verificar rapidamente se era necessidade de tratamento para coronavírus, né? Então você tem aqui, ó, a cidade de São Paulo começa a usar tomografia para diagnóstico, né? Essa é uma das notícias que vai de acordo com as indicações do que eu pude acompanhar durante o próprio tratamento do meu pai. E aí quando você tem um diagnóstico de coronavírus, você tem na tomografia, somente na tomografia, você consegue detectar este aspecto viral no pulmão, tá? Essa foto aqui, né, que eles chamam de em vidro, né, em forma de em vidro, essa maneira de se referir a essa alteração no pulmão. Aqui você tem uma questão interessante que eu quero falar com vocês, que é o fato das pessoas estarem esperando só os sintomas de a febre muito alta ou estar esperando algum problema muito grave respiratório, e não é isso que tem acontecido. Por isso que algumas pessoas jovens que têm alguma comorbidade, elas acabam tendo alguma dificuldade de recuperação. Aqui a notícia de médicos, depoimento que as pessoas falam no celular como se não tivesse nada, e que na verdade elas estão com, às vezes, né, quando com o pulmão tomado pelo vírus, uma pneumonia silenciosa que dificulta muito o diagnóstico. Por isso que a pessoa mesmo tem muita dificuldade de dizer, eu preciso ir para o hospital, eu não preciso ir. E a tomografia, então, né, daquela forma como eu apresentei aqui anteriormente, é que vai identificar isso. Pessoas com este tipo de pulmão estão aparentemente sem nenhuma grande dificuldade, né? Um pouquinho de febre, um pouco de mal-estar, mas muitas pessoas não se sentem impedidas de fazer nada e quando chegam já estão com o pulmão, né, bastante comprometido. Então, isso é o que os médicos também têm verificado. Se vocês verificarem, então, como é que o próprio Ministério da Saúde está orientando? Então, tem aqui a orientação do Ministério da Saúde aos médicos, e eu vou detectar para você, ó, falta de ar, né, ronco, que é a dificuldade de respirar, e aqui é o ponto, olha, isso aqui é indicação do Ministério da Saúde, tá? Saturação de oximetria de pulso menor que 95%. Então, o que verifica se a pessoa realmente está com dificuldade ou não é o teste de oximetria, que é um teste mais simples de se fazer para verificar, né? Se a pessoa tem os déficits, se está com algum problema cardiovascular, aqui são as indicações, né? E piora das condições clínicas de doença de base, alteração de estado mental, como confusão e letargia. Esse foi um dos casos que a gente detectou, tá? Isso aqui começou a acontecer.
né? E foi isso aqui que gerou o movimento de levar, né, meu pai para o hospital. Senão, não teríamos tido a sorte de participar efetuar o processo de recuperação. E o exame que detectou, né, foi a tomografia, foi o último dos exames, e essa oximetria de pulso é feita toda a manutenção do tratamento em cima disso, da oximetria, tá? Como que ele está oxigenando. Esse é o aparelho, o oxímetro, para quem não conhece, mas um aparelho simples de dedo aqui, né? Ele pode ser feito, e é a forma de que eles têm feito, inclusive a manutenção para poder dar alta, né? É feito em cima dessa medição, né? Eu tenho que estar aqui acima de 95, põe o dedo aqui e ele mede, né? Não é um aparelho caro, é uma forma de fazer manutenção um pouco mais simples. Veja, para casos leves, né? Não estou falando nenhum caso de completo comprometimento pulmonar, necessitando de respiração artificial, tudo. Tentando identificar, né, a situação antes, né, sem a condição muito agravada. E agora eu vou explicar mais o meu lado economista, né, saindo um pouco dessa área da questão médica e falando mais da... E você já deve ter visto os estudos sobre as curvas, né? Então, rapidamente, você já deve ter visto algo parecido com isso em muitos lugares. Então, essa curva em vermelho, ela retrata o que aconteceria, né, com a contaminação caso não se fizesse nada. E a curva em azul é com a restrição, né, do contato social. A tentativa, então, é de diminuir essa inclinação e aí você... não atingir o que está esse risco preto, o limite de atendimento dos hospitais, né? Porque se você tem um problema de atingir esse limite, você vai forçosamente para a curva vermelha, né? E aí a gente vai entender por que é o problema de ir para, né, você começa a ter todas essas pessoas acima da curva sem atendimento, né? Então manter a contaminação no nível abaixo da curva é o objetivo. Tá? Isso já deve ter visto, eu não estou repetindo nada novo para vocês. A questão é explicar Manaus, por exemplo. Quando o nível de atendimento é muito baixo, mesmo você fazendo algum tipo de restrição, né, você não consegue atender, né? Então você mantém a restrição, diminui a curva, mas a tua condição de atendimento é muito baixa. Então você tem muitas mortes, né? Se você, e isso tende a deslocar para o vermelho, né? Se você se perde completamente, a contaminação perde todo tipo de controle, questão de mobilidade toda, aí você vem para a curva vermelha, né? Mas a questão é, fazendo o controle de mobilidade, o controle de contato social, você ainda tem problema, né? Porque você está... Então é muito simples analisar isso, porque você vai ter então a curva de atendimento mais baixa. Eu vou voltar um pouquinho no quadro anterior, porque algumas cidades que vão ter um atendimento melhor, elas vão tentar controlar essa curva para baixo do seu nível de atendimento e vão conseguir, tá? Então, falando em termos, são essas variáveis que estão em jogo, né? São essas variáveis que estão na dinâmica da decisão político-econômica em relação ao problema. Eu queria agora avançar nessa reflexão com você. Para isso, eu preciso explicar a função da quarentena. A quarentena, ela tenta, então, aqui a quarentena está nesse quadro rosa, está na linha do tempo, né? Então, ela tenta segurar durante esse período de contaminação, de ascensão da curva, você tenta ficar em quarentena, para quê? Para manter essa curva sem muita ascensão à contaminação, e no momento em que você tem o início da queda dos casos, né, a curva de queda, você tem então o início da queda, aí você volta a abrir de novo as relações e permitir, né, pouco a pouco a volta das atividades. É isso então o modelo, né? Então se faz a quarentena no período de ascensão, né, controlado. E aí no momento em que você tem algum controle, você vê que a curva é de queda, você toma a decisão de abertura, tá bom? Então esses são os modelos que estão, as variáveis. Eu quero ensinar vocês a pensarem através das variáveis, até para que vocês saiam um pouco do debate político e reflitam sobre quais são as variáveis e como elas trabalham, tá?
Então agora, entendendo essas variáveis, a gente vai para o próximo gráfico, que algumas cidades estão acontecendo isso, né? Que é o seguinte: a quarentena para algumas cidades veio antes da curva de contaminação, porque como as principais capitais contaminaram primeiro, algumas cidades do interior não tiveram contaminação. Essa contaminação está vindo depois. Então qual é o efeito de você fazer uma quarentena antes da curva de ascensão? A hora que você faz uma quarentena antes da curva de ascensão, você não tem efeito sobre a curva. Então o que acontece? A contaminação se dá do mesmo jeito, a curva vai se comportar da mesma maneira. Então no gráfico você pode ver dessa forma, né? A quarentena foi feita aqui, você segurou, ok, mas a tua curva de contaminação ela se inicia depois. Então tem cidades que vão retornar após a quarentena e vão ter o comportamento da curva vermelha. Não vão ter o comportamento da curva azul, né? Então isso é importante para vocês terem um pouco mais de informação, né? E saber que talvez tenham que se tomar decisões lá na frente por causa disso aqui, tá? Quarentena na hora errada. E não está se falando muito sobre isso. Então é importante esse desenho, você refletir sobre essas variáveis, porque aí você tem uma condição de falar, opa, peraí, a minha cidade está fazendo quarentena na hora errada, né? Ou fez quarentena na hora errada, né? Ou soltou uma quarentena antes da hora, né? O que joga você para a curva vermelha, né? Se você interromper a quarentena antes da hora, você vai para a curva vermelha, para a curva de descontrole, tá? Ou fica, é como se houvesse um trabalho de voltar o comportamento para a curva vermelha, né? Pode ser que não volte exatamente para a curva vermelha, mas ele descola da curva azul, né? Então isso é bastante importante vocês entenderem para refletir sobre o que vai ser feito daqui para frente, tá? Até para você ter a sua opinião sobre isso. Retorno da quarentena. E aqui no retorno da quarentena nós temos visto algumas cidades, aconteceu em Wuhan, está acontecendo na Alemanha, está acontecendo no Japão, aconteceu na Coreia do Sul. Existe o que eles chamam de segunda onda. O que é essa segunda onda? Então vamos supor, libera a quarentena aqui, no início da queda da curva de contaminação. Então eu fiz esse traço aqui para vocês verem. E aí o que acontece? Em vez de tomar a curva de queda, a contaminação ela acelera novamente. Então o que acontece? Quando tem esse acelerar de novo do processo, o que a gente vai ver é a necessidade de retomada da restrição social, né? Por causa da tentativa de manter abaixo da linha de atendimento, tá? Uma coisa curiosa, por exemplo, em relação à Alemanha, é que a linha de atendimento era o país que é mais bem servido na Europa, e o que acontece é que ela começou a sobrar a capacidade de atendimento, né? E aí eles até importaram pacientes da França, ofereceram ajuda para outros países, porque eles conseguiram controlar de tal maneira que ficou muito longe da curva de atendimento. Então eles falaram, podem mandar seus doentes para cá que a gente trata também, né? A nossa situação decididamente não é essa, tá? Só estou citando como exemplo para vocês entenderem o modelo. Mas mesmo na Alemanha, a hora que liberou a quarentena, a curva voltou a subir. E aí quando a curva volta a subir, aí volta as medidas restritivas de novo, tá? Para que não entre numa situação do vermelho, do descontrole, tá? Então, aqui em frente, porque uma coisa que eu tenho detectado é muita desinformação. Eu passei esses dias olhando um pouquinho mais a mídia e também fazendo outras atividades. A quantidade de desinformação nos jornais matinais, esses apresentadores de televisão, que não estudam as informações e repetem, e médicos também, com erros graves de entendimento. Vi um lava-jato de gente. Lava-jato de gente eles fizeram umas cidades para lavar as pessoas, como se isso fosse controlar o vírus, né? Então, assim, e tem médicos aprovando esse tipo de medida que não tem embasamento nenhum, mas inclusive o médico dá entrevista de que, então, quer dizer, né, tem profissionais e profissionais em todas as áreas, né? Mas a gente tem que tomar a devida atenção e
estudar um pouquinho para refletir melhor sobre, né, o que tem fundamento e o que não tem. Fazendo o estudo do gráfico, então, dos dois gráficos, só para vocês entenderem algo muito importante. O número total de pessoas contaminadas é a área do gráfico. Então, no gráfico vermelho, você tem aqui o rabiscado em vermelho, né, fazendo a área do gráfico, você tem o número total de pessoas contaminadas. A mesma coisa, né, se no cenário azul, o número total de pessoas contaminadas. Então, o que eu fiz um rabisco aqui para vocês terem uma ideia do que juntando as duas áreas riscadas, elas são similares. Né? Por quê? Porque o índice de contaminação é dado pelo vírus. Né? Não se trabalha nesse vírus com um cenário de não contaminação. Por causa da forma como porque ele é um vírus de fácil contaminação. Então, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde trabalha com 70% a 75% da população contaminada até o final do ano. São dados da OMS. Né? Então, assim, o que se está tentando fazer é um controle para na curva azul você deixar isso mais espaçado no tempo. Mas a contaminação vai acontecer. E o discurso, as pessoas, ok, importante o isolamento social. Sim, porque é a maneira de controlar a curva. Mas as pessoas aí criaram um slogan, fique em casa. Para quê? Para fazer o isolamento social. Faz sentido. Só que fique em casa, aí a pessoa já interpreta, para não contaminar. Né? E aí fica-se quase como uma coisa de que não se pode pegar esse vírus. Né? Não se pode, porque é muito perigoso, muito grave, muito... E aí a gente tem que tomar devido cuidado que sim, tem uma mortalidade a ser considerado nas pessoas que têm comorbidade, mas 75% a 80% da população vai pegar. Isso significa praticamente todo mundo. Né? Nós só estamos retardando a contaminação. Então, porque hoje já começa um preconceito contra profissionais de saúde que pegaram, já estão imunes, e com pacientes que também, né, já estão imunes, e aí tem um preconceito porque ele pegou coronavírus, né? Então, na verdade, não, né? Essas pessoas, sim, agora que elas estão imunes, elas podem ser transmissoras como qualquer pessoa, porque 80% das pessoas, pelos próprios dados médicos, não tem sinal da doença. Né? Elas pegaram o vírus e não vão manifestar nada. Né? O próprio sistema da pessoa vai trabalhar, né, na imunização. Então, é importante a gente tomar cuidado para não desenvolver nenhuma ignorância, nenhum tipo de preconceito, né, em relação às pessoas que estão na recuperação da doença. Né? Então, porque existe, né, manifestação da doença apenas em 20%. E dos 20%, só 5% tem uma condição mais grave de manifestação da doença. Ou seja, então para cada pessoa que manifesta, de 20, tem outras 4 que têm a doença e não estão manifestando. Então, é por isso que o vírus se espalha. Pensa nesse cálculo, de 20% que manifesta. Para cada pessoa que manifesta, que vai ter índice, que aparece nas estatísticas, tem 4 que não estão sabendo. Então, essas pessoas também estão espalhando o vírus. Né? Então, bastante atenção em relação a isso. Não é nenhum argumento contra o isolamento social, porque é uma medida comprovadamente importante. Eu vou explicar por que ela é tão importante agora. Mas, atenção, porque essa coisa de preconceito em relação com a ideia, com o objetivo de que eu não vou pegar o vírus. Sim, a maioria das pessoas vai pegar o vírus, tá bom? Assim como vocês já pegaram o vírus de várias gripes e também nem souberam. Então, por que é importante, né? Vocês já devem ter visto na análise das curvas, mas assim, se tem essa situação aqui acima da curva, o que você tem é descontrole e morte. Você não tem como selecionar quem entra no hospital, quem não entra, e você aumenta o número de mortes. Então a consequência de ir para cima da curva, principalmente, é morte. Você aumenta demais o número de mortes. Né? Então por isso que a Alemanha, jogando tão para baixo, né, a situação da curva dela,
ela tem um índice de mortes muito baixo, como quase de uma gripe comum, uma gripezinha, na Alemanha. Mas nos outros países não, né? Porque não se consegue dar um bom atendimento. Né? Por quê? Porque aqui se puxa, foi para cima da curva, a capacidade de atender corretamente. Tá? Então isso é bastante importante vocês estarem cientes. Né? Falando da situação do Brasil, para vocês entenderem, falamos de tantas curvas, onde está a situação do Brasil? A curva é plena em ascensão, né? Então está se falando por questões de pressão social, econômicas, muito forte. Nós fatalmente nessa condição, a saída da quarentena ela é antes da hora, tá? É uma decisão, eu sei que tem uma questão séria econômica, né? Porque nós somos um país de terceiro mundo, um país com dificuldades sociais, mas a decisão fatalmente vai ser tomada antes da hora para a maioria das cidades. 74.500 casos, 5.158 mortes, mas eu quero, então, falando essa questão do preconceito, morreram 5.158 pessoas até agora que eu estou fazendo esse trabalho, mas é bastante importante, eu quero falar olhando para você. Tivemos 32.500 pessoas já recuperadas dessas 74 mil, que é a maior parte, né? Então, essa é mais de 6 vezes a quantidade de pessoas que já se recuperou, né? Em relação ao número de mortos, né? Isso não vai aliviar a situação, né? E a responsabilidade das pessoas que não estão sendo responsáveis em relação a essa questão. Mas a gente tem que perceber que nós podemos trabalhar de uma forma um pouco mais tranquila, né, em tentar olhar os dados, analisar, ver a importância da quarentena, ver a importância do isolamento social e saber que a maior parte das pessoas, 6 vezes mais pessoas se recuperam, tá? Das pessoas que manifestam sintomas, tá? Das pessoas que manifestam sintomas. Né? Lembra, 80% não vai manifestar nada, não vai nem saber. E está contaminando e está espalhando sem saber também. Tá bom? Então, para cada pessoa que manifesta algum sintoma, tem 4, né, que não manifesta sintomas. Então, eu quero reforçar essa questão da saúde, porque estou mostrando aqui para vocês a situação quando você tem problemas de saúde, o gasto é muito elevado. Né? Então é mais barato você cuidar da sua saúde, tentar fazer de tudo que tiver ao seu alcance para cuidar da sua saúde. Né? É muito caro, né? Quando os problemas começam a aparecer e você tenta manter a sua saúde. Né? É muito caro. Então assim, fica acompanhando, estuda todas as possibilidades que você tiver ao seu alcance, porque é uma grande economia que você vai ter. Tá bom? E aí as dicas finais são o que eu tenho feito em vários dos vídeos para você trabalhar a sua superimunidade. Lembra, se alimentar de maneira excelente, de maneira fantástica, frutas e vegetais em excesso, por favor, em excesso mesmo. Né? Sono, dormir bem, procura dormir bem, procura estar repousado. Atividade física, procura manter seu corpo ativo, isso é fundamental para a questão hormonal, para o corpo, para que você possa produzir hormônios positivos. E humor, mantenha, né, um bom humor, mantenha uma atitude positiva, nada de alimentar rancores, alimentar, né, tensões, né? Procura manter a tua condição de uma forma positiva. As pessoas estão muito tensas, estão muito sensíveis, as pessoas estão brigando à toa por nada hoje em dia, né, por causa de toda essa tensão. Então mantenha o bom humor, procura manter as coisas de uma maneira mais leve, né, faça as suas coisas de uma maneira gentil, amorosa, porque você vai obter bons resultados, tá? Então, deixo aqui o recado de você seguir nosso trabalho, porque eu tenho certeza que além dessas informações importantíssimas, desse entendimento importantíssimo que eu estou passando para você, a gente vai ter outras coisas muito legais para você estar recebendo, tá bom? Grande abraço, até o próximo encontro.